Olá, hoje é quinta-feira, dia 12 de setembro e o Jornal do Rio está no ar. A Justiça Federal do Rio Grande do Sul aceitou um pedido de habeas corpus e determinou a soltura do ex-deputado federal Índio da Costa. Vamos falar também da novela envolvendo a Estação da Gávea na linha 4 do metrô. O Ministério Público entrou com pedido na Justiça para que o Estado retome as obras. Tem ainda os detalhes da operação de combate ao furto de combustíveis e o assassinato de um adolescente durante um assalto, ambos os casos na Baixada Fluminense. Mas também vamos falar de coisa boa, a reabertura do Hotel Nacional no próximo dia 25. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal do Rio, que volta em 30 segundos. Eu te espero. O Ministério Público entrou com pedido na Justiça para que o Estado retome as obras da Estação da Gávea do metrô, paralisadas há 4 anos. A ação tem como base um laudo que aponta risco de colapso. A ação teve como base um laudo técnico feito pelo Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente da PUC-Rio. O documento alerta que a construção da Estação Gávea da linha 4 do metrô pode entrar em colapso caso as obras não sejam retomadas. Os técnicos destacam ainda que uma eventual ruptura de uma ou mais partes das escavações poderiam provocar desabamentos de prédios e, em um caso mais extremo, o fechamento da Avenida Marquês de São Vicente, uma das principais do bairro da Zona Sul do Rio. E ali não é um solo homogêneo e a gente tem conhecimento que ali no subterrâneo há também diversos canais de água. Isso traz mais instabilidade ao solo. 934 milhões de reais já foram empregados na obra. Em 2018, a escavação foi inundada para evitar danos estruturais na região. Na semana passada, alegando falta de verba, o governo anunciou o plano de aterrar o buraco onde ficaria a estação. O Ministério Público, ele não entende que o aterramento seja a melhor solução, porque nós não temos tempo necessário para os estudos que pudessem apontar que o aterramento significaria uma medida de segurança. No ano passado, a Justiça tinha impedido o governo de realizar pagamentos à concessionária Rio Barra, após uma outra ação civil pública do Ministério Público, que destacou a crise financeira do Estado e o superfaturamento das obras. Os promotores reavaliaram o caso e pediram que o Estado retome a construção da linha 4 do metrô, paralisada desde 2015. Para isso, o valor gasto pelo governo não pode ultrapassar os 705 milhões de reais. Tentou aí ponderar as duas questões que são de extrema relevância para a população, porque o direito da vida das pessoas que estão lá envolvidas e está sob iminência de risco é extremamente relevante. Mas nós sabemos também o custo para outras vidas com recursos públicos que são desviados. A ação do Ministério Público agradou o governador Wilson Witzel, que deseja retomar as obras com os valores recuperados pela Operação Lava Jato. Foram objeto de desvio, então nada mais justo que eles sejam ali empregados naquela localidade. A Justiça Federal do Rio Grande do Sul aceitou um pedido de habeas corpus e determinou a soltura do ex-deputado federal Índio da Costa, do PSD, acusado de integrar uma organização criminosa que causava um prejuízo de até R$500 mil mensais aos Correios, totalizando um valor de mais de R$13 milhões. Com isso, o político, que está preso no complexo de Bangu, na Zona Oeste, desde a última sexta-feira, pode deixar a cadeia a qualquer momento. A seguir, adolescente de 16 anos é assassinado durante um assalto. Ele seguia para o colégio no momento do crime. Um policial militar foi baleado ao tentar evitar um assalto em Oswaldo Cruz, na Zona Norte. Ele chegava em casa do trabalho quando se deparou com os criminosos. Na rua onde ocorreu o crime, em Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio, moradores acordaram assustados com os disparos. No asfalto,
muitas cápsulas. E nos carros que estavam estacionados na calçada, as marcas dos tiros. O crime aconteceu por volta das 5h30 da manhã. Testemunhas contam que o policial militar estava chegando em casa quando viu criminosos assaltando moradores daquela vila e reagiu. Houve uma intensa troca de tiros e ele acabou sendo atingido na cabeça. Os bandidos conseguiram fugir. O PM Tarcis Mota, de 32 anos, foi levado para o Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, pelo próprio irmão, também policial militar. Ele segue internado e o estado de saúde dele é considerado estável. A polícia agora procura imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar os criminosos. A rua tem sido alvo de constantes assaltos. Você não pode andar mais com o telefone na mão aqui. Tu perde o telefone. E a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense fez hoje uma operação para combater o furto de combustíveis em Duque de Caxias. As investigações começaram depois da morte de um ex-candidato a vereador. Os endereços do vereador de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Cláudio Tomás, foram alvos da operação de busca e apreensão. Em um dos imóveis do político, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, a polícia encontrou 5 armas escondidas dentro de um armário. Entre elas, uma submetralhadora com silenciador, arma similar à que foi usada na execução da vereadora Marielle Franco. E vai ser feito confronto, né? Vai ser encaminhado para a Delegacia Capital, que está cuidando do caso, vai ser feito confronto, a possibilidade de ser ou de não ser, mas todas as sanar as dúvidas a gente vai encaminhar para lá. A polícia investiga se o vereador faz parte de uma organização criminosa especializada em furtar combustíveis de dutos da Petrobras. O ex-vereador de Caxias, Maurício Rodrigues, e o policial militar da ativa, Tomé Nascimento Neto, lotado no batalhão de Bangu, na Zona Oeste do Rio, são suspeitos de integrarem a organização criminosa. As investigações tiveram início depois do homicídio de Sérgio da Conceição de Almeida, conhecido como Berém do Pilar, em 2016, ex-candidato a vereador. Segundo a polícia, o crime teria sido motivado pela disputa dos furtos de combustíveis realizados a partir da instalação de uma válvula em dutos nas proximidades da refinaria de Duque de Caxias. Haveria essa disputa, né? O Berém teria alguns dutos desses para perfuração, seria rival de um outro grupo, né, que pertence aos investigados, era o Leandrinho, o principal, que também teria alguns dutos. O Berém teria matado o Leandrinho, em razão da morte do Leandrinho, o grupo do Leandrinho teria matado o Berém. Segundo a polícia, pelo menos 6 pessoas morreram na disputa entre os grupos rivais. Na operação desta quinta-feira, foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e galpões. Uma pessoa foi presa em flagrante por porte ilegal de arma. E 16 pessoas foram presas durante uma operação para combater uma organização criminosa de hackers em 5 estados do país. E o Fernando Dalvi está ao vivo e tem mais informações. Boa noite, Fernando. Pois é, Yas. Boa noite para você também, uma ótima noite a todos. É isso mesmo, dessas 16 prisões, né, a maioria aconteceu aqui no Rio de Janeiro, foram 12 mandados de prisão preventivas cumpridos aqui no nosso estado, além de 2 em Minas Gerais, 1 no estado de Goiás e 1 ainda no estado do Paraná, onde a polícia prendeu o Lucas Turqueto, que é apontado pela Polícia Civil como um dos maiores criminosos virtuais do Brasil. Essa quinta fase, Yasmin, da Operação Open Doors teve como objetivo desarticular uma quadrilha de hackers que vinha aplicando diversos golpes contra correntistas de bancos. Segundo a polícia, esse grupo opera há pelo menos 10 anos e fez vítimas em 7 estados. Só entre 2016 e 2018, para você ter uma ideia, essa quadrilha teria desviado 150 milhões de reais. Dinheiro que era depositado na sequência na conta de laranjas ou então usado pelos integrantes da quadrilha para comprar imóveis e carros de luxo. Nessa operação de hoje, além das prisões, a Polícia Civil também apreendeu a quantia de 630 mil reais em espécie. Yasmin. Obrigada, Fernando. E a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o assassinato de um adolescente de 16 anos em Nova Iguaçu. O jovem teria reagido a um assalto.
Um adolescente de 16 anos foi morto em uma tentativa de assalto no bairro Boa Esperança, em Nova Iguaçu, hoje de manhã. Os ladrões tentaram roubar o celular do jovem, que correu e foi baleado. Segundo a família de Breno Belo Valucci, ele estava uniformizado e a caminho da escola. Eram 6h30 da manhã. Carlos é amigo da família do rapaz. Ele chegou a escutar os tiros. Aí o garoto ficou assustado e correu. Aí mandaram o pau na cabeça do garoto. No carro de onde partiram os disparos, estavam 3 homens que, antes de matar Breno, tinham assaltado um motorista de aplicativo. Depois de deixar o motorista e atirar contra Breno, os criminosos fugiram em um outro carro. A polícia militar foi acionada, mas quando chegaram ao local, o jovem já estava sem vida. A delegacia de homicídios investiga o caso. Eu vou falar dele, eu me acabo, porque ele é um garoto tão bom, tão especial, e os planos dele era só acabar o curso dele. A escola dele ali para Belo Horizonte, para mim, ano que vem, ficar comigo, porque lá a estrutura é melhor, tudo, entendeu? Do jeito que o Rio tá aí, ó. Agora fica aí, ó, um pai desesperado, uma mãe desesperada por a morte de um filho, brutalmente assassinado, porque esses covardes, são um bando de covarde. Só em 2019, 24 pessoas morreram em casos de latrocínio na Baixada Fluminense, 7 em Nova Iguaçu. E a seguir, Rony Lessa, acusado de matar Marielle Franco. Franco pede transferência para presídio especial. Um ano e meio após a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, a Anistia Internacional enviou ofícios ao governador Wilson Witzel e ao procurador-geral de Justiça do Estado, Eduardo Gussen, cobrando informações sobre os andamentos dos inquéritos policiais e sobre as investigações para apontar os mandantes do duplo homicídio. Tem uma esperança de continuar, né, com isso na mente, que vai ser elucidado o crime da minha filha, porque não tem como a gente imaginar que isso não vai chegar ao fim. E o sargento reformado Rony Lessa, um dos acusados de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a transferência para um presídio especial no Rio. De acordo com a defesa, não há elementos efetivos para manter Rony Lessa em presídio federal. Atualmente, ele está detido em Porto Velho, em Rondônia. O advogado alega que o acusado tem o direito de ficar no Batalhão Especial Prisional em Niterói, próximo aos parentes. E a polícia investiga a morte de uma menina de 18 anos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A jovem foi encontrada morta dentro do carro ao lado do namorado. Vitória de Oliveira Rodrigues, de 18 anos, foi vista pela última vez no domingo, depois de ir a uma festa com o namorado em Campos Elíseos, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os dois saíram de lá brigando. Desde então, as amigas, ninguém teve mais notícia da Vitória. Aí começou os boatos. Tem um carro parado no bairro Saraiva, que parecia com o carro dele. O carro em que estavam é este aqui e foi encontrado somente no dia seguinte à festa por uma tia do rapaz que teria dito que os dois estavam desacordados dentro do veículo. Você não sabe até agora o que aconteceu? Eu não sei o verdadeiro fato que aconteceu dentro daquele carro. A única coisa que eu quero é saber a real história. O laudo médico aponta que a jovem já chegou à unidade de saúde sem vida. O posto também informou que o namorado de Vitória deu entrada apresentando estado de desorientação e dores no corpo, mas teve alta no mesmo dia. A família dele alega que os dois teriam respirado gás no interior do veículo, mas a mãe de Vitória afirma que a filha foi encontrada nua e com marcas de estrangulamento. Eu olhei dentro da cara dele e perguntei pra ele: você tá satisfeito com o que fez com a minha filha? E ele? Falei: você tá vivo. E ela morreu. Ele, com a cara bem lavada, como se nada tivesse acontecido, falou pra mim: eu não tenho culpa se ela dormiu. As causas da morte ainda não foram divulgadas. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Até o momento, o namorado e a família de Vitória já prestaram depoimento. A polícia agora procura por testemunhas e câmeras de segurança que possam ajudar nas investigações. O Estado ganhou a primeira vara criminal especializada no crime organizado, que foi inaugurada nesta manhã no Tribunal de Justiça do Rio.
Os novos processos abertos no Estado envolvendo organizações criminosas como lavagem de dinheiro, corrupção e ocultação de bens e valores já serão de responsabilidade da especializada. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Cláudio Melo Tavares, acredita na maior celeridade para as decisões dos processos a partir de agora. A nova vara criminal funcionará no prédio do Fórum Central da capital e será composta por um juiz titular e 2 auxiliares, além de 2 promotores indicados pelo Ministério Público Estadual. Segundo o desembargador, a medida trará ainda mais segurança para os juízes que muitas vezes eram ameaçados por criminosos. E haviam vários juízes que estavam reclamando, dizendo que estavam sendo ameaçados, dizendo que estavam trabalhando com total insegurança. A ideia foi exatamente essa, né? Dar tranquilidade aos magistrados e agir com rigor. Durante a cerimônia de inauguração, o governador Wilson Witzel anunciou a criação de 5 novos presídios verticais na cidade, abrindo 25 mil novas vagas no sistema. A Justiça autorizou o funcionamento do aplicativo de ônibus Buser, porque aqui no Rio as viagens têm sido muito procuradas pelo baixo valor das passagens. O Buser surgiu em 2017. Hoje, já são mais de 1,5 milhão de pessoas cadastradas que contam com passagens com descontos de até 60%. Paguei R$120 e de volta, que eu já tive que comprar a volta. Aí a volta saiu por R$10, como foi a primeira vez, a promoção da primeira vez. Esta jovem de Belo Horizonte está de mudança para o Rio. Nos próximos anos, ficará na cidade para cursar medicina. Pagou apenas R$50 pela passagem. Gostei muito, de verdade. Vou voltar mais vezes. Mais uma batalha judicial travada pela companhia ainda preocupa. A startup tem um serviço similar ao Uber e isso tem incomodado associações e sindicatos de empresas de ônibus de transporte coletivo que questionam a legalidade do aplicativo. A alegação é que a empresa interfere num serviço público que depende de concessão do Estado. Mas agora, a Justiça concedeu 2 decisões favoráveis ao Buser. Pode ser exercida, não há nenhuma ilegalidade. As decisões que autorizam a operação do aplicativo têm caráter liminar e ainda cabe recurso. Mas a Justiça Federal do Rio de Janeiro entendeu que proibir o serviço é inconstitucional porque viola princípios da livre concorrência. O fundador do Buser afirma que o sistema não pode ser comparado com o de um transporte coletivo clandestino e que a empresa atua apenas como uma intermediária entre as companhias de ônibus e os clientes. São motoristas profissionais, veículos inspecionados, velocidade medida por GPS e uma série de regras, limite de horas trabalhadas, que já estão funcionando há muito tempo, que o governo controla, que a gente controla também. Última parada no próximo bloco. A gente fala da reabertura no dia 25 do Hotel Nacional, projetado por Oscar Niemeyer em São Conrado. Jornal. O Hotel Nacional, projetado por Oscar Niemeyer em São Conrado, na zona sul da cidade, vai reabrir as portas no próximo dia 25. A estrutura arredondada chama atenção até hoje de quem passa por São Conrado. Com a planta assinada por Oscar Niemeyer, o Hotel Nacional foi inaugurado em 1972. Foram décadas de sucesso, mas impactado pela crise no setor hoteleiro, o empreendimento fechou as portas em 2018. E agora a história está prestes a ganhar um novo capítulo. Pelo que você lê, que você observa, é que era onde os artistas internacionais que vinham para o festival de cinema, que vinham para lançamento de filmes, festivais de música. Então teve esse glamour, essa glória. Hoje os funcionários dão os últimos toques na limpeza. Apesar de repaginado, o visual manteve as características originais. Os jardins de Burle Marx continuam a enfeitar a casa e a sereia, esculpida por Alfredo Seschiatti, dá as boas-vindas aos visitantes. As portas serão abertas no próximo dia 25, data escolhida a dedo pelos empresários, já que a cidade vai estar prestes a receber o Rock in Rio.
O hotel até lançou uma promoção com preços especiais para atrair mais turistas. Uma outra aposta da nova administração são as viagens em família. E para isso, se preparou com as áreas de lazer e recreação voltada para as crianças. A expectativa por aqui cresce a cada dia. Leandro é dono de uma barraca de praia em frente ao hotel e está animado com a chegada de novos clientes. A expectativa é boa, não só para nós comerciantes, para melhorar nosso negócio, trazer nome para São Conrado, né? Voltar de novo, que vem os turistas. E além de toda a infraestrutura já oferecida, o hotel ainda tem mais um trunfo, a vista da praia de São Conrado. A história continua, é o novo capítulo. E uma última informação, um incêndio atinge neste momento o Hospital Badim, na Tijuca, na zona norte do Rio. De acordo com as primeiras informações, as chamas atingiram o prédio por volta das 6 horas da noite e vários funcionários e pacientes foram retirados da unidade de saúde. Por conta do incidente, uma faixa da rua São Francisco Xavier está interditada para o trabalho do Corpo de Bombeiros. Ainda não há informações sobre vítimas e agentes da Prefeitura também estão no local. A gente fica por aqui, obrigada pela companhia. O Jornal do Rio volta amanhã, às 6:50 da noite. Tchau, tchau.